Passivo elevado, como reduzir com estratégia e controle financeiro. Estratégia de 2026. Se a sua empresa está com passivo elevado, a pior decisão que você pode tomar neste ano de 2026 é tentar resolver isso apenas negociando parcela. Passivo elevado não se resolve com desespero, se resolve com estratégia, leitura técnica e controle financeiro. E hoje eu vou te mostrar como reduzir dívidas empresariais de forma estruturada, entendendo como o banco pensa, como ele provisiona e onde está a sua janela real de negociação e possibilidade de redução. Primeiro ponto, você precisa entender que o banco não enxerga sua dívida como você enxerga. Você olha para a dívida como problema. O banco olha para a dívida como ativo de risco dentro da carteira. E esse ativo é classificado por nível de risco e por tipo de operação. A mudança mais relevante dos últimos anos foi a transição do modelo de perda incorrida para perda esperada, conforme estruturado na Resolução 4966 e regulamentações complementares. Isso significa que o banco não espera mais você parar de pagar para começar a se proteger. Hoje, ele provisiona pelo risco da operação. Quanto maior o risco, maior também o provisionamento. E provisionamento impacta diretamente resultado do banco, indicadores prudenciais, pressão interna para renegociação. Estratégia de cobrança. E agora entra a parte estratégica. Se a sua empresa está com passivo elevado, você precisa agir antes que todas as operações entrem no mesmo estágio de risco. Porque existe um fenômeno chamado arrasto. Se uma operação entra em estágio crítico, ela pode puxar outras operações da mesma instituição para classificação semelhante. Isso altera completamente sua margem de negociação. Segundo ponto, nem toda dívida deve ser tratada da mesma forma. Existe uma ordem estratégica para redução de dívidas, redução de passivo. Dívidas com maior risco de bloqueio imediato, cheque especial, PJ, capital de giro sem garantia, dívidas com garantia real ou alienação fiduciária, operações com potencial de execução mais célere, dívidas pulverizadas que aumentam o custo operacional. Essa ordem não é emocional, ela é técnica. Um terceiro ponto, renegociação mal feita pode aumentar o saldo devedor. Toda vez que você renegocia, você altera as condições originais do crédito. Em muitos casos, você capitaliza juros a longo prazo e aumenta o saldo final. Ou seja, você sente alívio momentâneo, mas piora estruturalmente o passivo. Por isso, a palavra-chave para 2026 não é renegociação, é reestruturação. Reestruturação significa redução real da dívida, mudança de classificação de risco e reorganização do fluxo. E aqui entra o controle financeiro. Você precisa preparar caixa antes de negociar. Não se negocia com o banco dizendo estou sem dinheiro. Se negocia demonstrando capacidade futura de pagamento, organização de fluxo, um dossiê estruturado. Histórico consolidado. Quanto maior a qualidade do dossiê, maior a sua janela de negociação. Quarto ponto, entender o momento certo. Até 90 dias de atraso, juridicamente, ainda não há inadimplência consolidada para efeitos de certas classificações. Mas, do ponto de vista interno do banco, a análise de risco começa antes. Ou seja, agir cedo aumenta seu poder. Esperar execução reduz a sua margem. Quinto ponto, entender o incentivo fiscal do banco. Com a Lei 14.467 de 2022, as instituições financeiras
passaram a ter tratamento tributário específico para perdas incorridas. Isso altera o cálculo econômico da instituição. O banco pode ter interesse em reconhecer perda dentro de determinado timing. E é exatamente aí que surge a janela estratégica para negociação. Não é emoção, é matemática regulatória. Agora, vamos falar de controle financeiro prático. Se sua empresa está pressionada, você precisa fazer 3 movimentos imediatos. Mapear todas as operações por banco, tipo de garantia e risco, identificar quais operações estão contaminando outras pelo efeito de arrasto, criar reserva técnica para renegociação, mesmo que pequena. E aqui vai uma verdade difícil. Empresa com histórico recorrente de mau pagamento perde força negocial. Se você quer reduzir passivo elevado, precisa restaurar previsibilidade. Sem previsibilidade não há credibilidade. E sem credibilidade o banco acelera a execução. Estratégia em 2026 é simples. Diagnóstico técnico, controle financeiro disciplinado, preparação de caixa e negociação baseada em risco, reestruturação, não parcelamento ilusório. Outro ponto relevante é entender o perfil do banco. Instituições S1 a S5 possuem estruturas de riscos diferentes, níveis de exigência prudencial distintos e comportamentos diversos diante da inadimplência. Negociar com um banco grande não é igual a negociar com um banco médio. A estratégia muda. Agora, atenção! Passivo elevado não significa insolvência, mas falta de estratégia leva à insolvência. Se você ignora o problema, o banco faz 3 movimentos. Intensifica cobrança administrativa, consolida dossiê para execução e move ação com pedido de bloqueio via Sisbajude. E quando o bloqueio acontece, o jogo muda, porque aí você já está reagindo. Estratégia é agir antes da execução. Estratégia é usar o próprio modelo de provisionamento do banco como argumento técnico. Estratégia é reorganizar fluxo antes que o risco vire processo. Se você é empresário e está com passivo elevado, a pergunta não é quanto eu devo, a pergunta é qual é meu nível de risco dentro da carteira do banco. Se você entender isso, você muda completamente a sua posição. 2026 será um ano de pressão para empresas alavancadas, mas também será um ano de grandes oportunidades para quem entende regulação, para quem entende provisionamento bancário, para quem entende risco. Passivo elevado pode ser reduzido, mas não com desespero, com método, com estratégia, com controle financeiro. E se você quer entender como o seu banco está classificando a sua empresa e como isso pode abrir uma janela técnica de reestruturação com grandes possibilidades de redução, fale com o nosso time. Porque dívida não se enfrenta com medo, se enfrenta com inteligência estratégica. Se você quer entender como o seu banco está provisionando a sua dívida, em qual estágio de risco sua empresa está classificada e como isso pode abrir sim uma janela técnica de reestruturação, redução de valores, os nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale já com o nosso time de especialistas e solicite uma análise estratégica do seu passivo empresarial. Dívida não se resolve no improviso, se resolve com inteligência técnica e posicionamento estratégico.